a esse chamado mandato tampão. O que acontece é que, ao início de cada legislatura, vários deputados, seja eles federais ou estaduais, são convocados, são chamados, convidados a exercer um cargo no executivo, seja na esfera estadual ou federal, e ao aceitar essa proposta, deixam o seu mandato e, consequentemente, as assembleias e o Congresso Federal é obrigado a chamar o seu deputado suplente, mas este, por sua vez, para ocupar o mandato por apenas um mês de janeiro, que antecede a posse do próximo mandato legislativo. E neste período, haja vista algumas exceções, na grande maioria das vezes, o que acontece na própria Assembleia Legislativa, não há atividade no Parlamento, nenhuma atividade. E o que acontece é que esses deputados tomam posse, não estou criticando nenhum deles pessoalmente, porque obviamente eles estão cumprindo a legislação, são obrigados a assumir, mas ao assumir sem nenhuma atividade parlamentar, usufrui do benefício também do salário, da estrutura da verba indenizatória, da estrutura do pessoal. Uma média de estudo que foi feito no Brasil é que cada um desses parlamentares, neste mês, custa aos cofres públicos algo em torno de R$100.000, sem que possam exercer nenhuma atividade oficial enquanto a sua atividade parlamentar. Ou seja, o parlamento não tem atividade oficial, não tem reunião, não tem o que fazer, não tem o que votar, e esse parlamentar contrata pessoas, gasta da estrutura só para cumprir uma mera função constitucional naquele período de mês. A nossa proposta é exatamente acabar com esse mandato tampão. Não tenho dúvida que é uma proposta de moralidade, de a gente cada vez mais ir em consonância com essa vontade da sociedade brasileira de o melhor gasto do dinheiro público. Alguns exemplos para a gente encerrar a nossa manifestação aqui. Em São Paulo, neste ano, foram 11 deputados suplentes convocados. Em Minas Gerais, em janeiro deste ano, foram 8 deputados suplentes convocados. Em Brasília, no Congresso Federal, foram 41 deputados. A gente calcular tudo isso em torno de R$100.000, é muito dinheiro, cerca aí de 70 deputados estaduais só nesses dois estados, no caso da federação. Então eu não tenho dúvida que Minas pode dar um exemplo. O Congresso Federal tem proposta tramitando, a proposta está parada, e apesar de existir um entendimento jurídico de que esta casa não pode prosseguir com esse projeto, apesar da aprovação momentânea, ela não pode ir até o plenário, eu vou convocar e conversar com vários deputados do nosso entendimento de que é possível sim. Até porque a nossa proposta, deputado, prevê uma cláusula de que caso haja uma convocação extraordinária, aí sim, tendo o porquê da necessidade de seguir a Constituição para que seja votado o projeto, a Assembleia tem o seu número de 77 deputados, no caso nosso, seja convocado extraordinariamente aquele deputado. Caso contrário, ao exemplo que a gente tem nos últimos inícios de mandato aqui, nenhuma das vezes foi convocada em reunião extraordinária e nunca precisou de chamar os deputados. Então o exemplo que nós temos é que não precisa. Mas caso seja necessário, a própria emenda da Constituição prevê uma possibilidade de convocação, caso seja chamada extraordinária. No mais, eu agradeço, parabenizo Vossas Excelências pela compreensão, agradeço mesmo por essa compreensão, de que coloca a Assembleia Legislativa no patamar de pioneirismo, mais uma vez, de exemplo à sociedade brasileira, de que aqui nessa casa a gente quer ter mais moralidade do gasto do dinheiro público. Muito obrigado. Eu quero